Meus amados irmãos, a paz do Senhor, é com muita alegria que nós estamos aqui neste domingo abençoado por Deus, para juntos nós estudarmos mais uma lição da nossa querida, da nossa amada Escola Bíblica Dominical. Antes de nós iniciarmos o estudo da nossa lição, eu convido a você, feche os seus olhos, nós iremos orar ao Senhor para que Ele nos abençoe nesta manhã. Ore comigo. Nosso Deus e nosso Pai, nós lhe agradecemos, Jesus, por estarmos aqui nesta manhã, empenhados em estudar, em aprender a Tua Santa Palavra. Dai-nos, Senhor, uma porção da Tua sabedoria. Guarda-nos, ó Deus, de uma maneira especial. Usa, Senhor, Teus filhos, o nosso professor nesta manhã, para ser um instrumento da Tua parte e nos ensinar a Tua Palavra. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje nós estudaremos a nossa primeira lição do trimestre, este novo trimestre que nós estamos iniciando hoje, e com certeza Deus tem muito a falar conosco. Lembrando que nesse trimestre, os irmãos podem ver aí na capa das suas lições, nós estudaremos o tema A Justiça Divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. A nossa primeira lição de hoje vai falar sobre Ezequiel, o atalaia de Deus. O nosso textuário encontra-se em 1 Coríntios capítulo 9 e o versículo 16, que diz: Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o evangelho. A nossa verdade prática diz que, além de guardar e cuidar, a missão do atalaia é anunciar tanto o julgamento divino como as boas novas. Glórias ao nome do Senhor. Meus irmãos, neste momento precioso, onde nós estudaremos a vida, as características do livro e deste grande profeta de Deus, eu te convido a, junto comigo, receber o nosso professor nesta manhã, nosso querido irmão Nivaldo, e será o instrumento de Deus para nos ensinar sobre esse assunto. Que Deus nos abençoe, que nos dê uma aula preciosa, em nome de Jesus. Paz do Senhor, graças a Deus por nós estarmos nesta manhã aprendendo a palavra de Deus, e hoje vamos estar aprendendo a lição de número 1, Ezequiel, o atalaia de Deus. Estamos iniciando a lição A Justiça Divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Esta lição de hoje, ela mostra, o livro de Ezequiel, uma demonstração da soberania e do poder de Deus sobre todas as nações da terra, sobre a história, e um livro para os judeus, pois trata do retorno dos filhos de Israel à terra dos seus antepassados. É o livro para o cristão de hoje, pois a nação de Israel agora existe oficialmente, e isto é o sinal importante da proximidade da vinda de Cristo. Então, Deus, Ele sempre vai levantar homens, Ele sempre vai levantar mulheres. Deus sempre tem um propósito que a sua palavra seja levada, seja entregue às pessoas, e com certeza Deus tem um plano de restaurar o seu povo, de salvar o seu povo, de libertar o seu povo, de dar vida ao seu povo. Nós temos um Deus que nos ama, nós temos um Deus que cuida da gente, nós temos um Deus que zela pela vida da gente. Esse livro de Ezequiel, que nós vamos estudar, fala muito disso, Fala muito dessa justiça divina, dessa graça do Senhor, da mão do Senhor sobre o seu povo, guardando, protegendo, livrando, e dando também um ensinamento da sua palavra. O nosso texto, ele diz: porque se anuncio o evangelho, não tenho de me gloriar, pois me importa essa obrigação. Ai de mim, se não anunciar o evangelho. Ai de nós, se não levarmos a palavra do Senhor. Ai de nós, se não pregarmos a palavra de Deus. A nossa verdade prática, ela diz: além de guardar e cuidar, a missão do atalaia é anunciar tanto o julgamento divino como as boas obras. Esta é a missão de um atalaia. Esta é a missão de uma pessoa que Deus levanta, que Deus coloca, para que possa alcançar o objetivo que Deus tem dado ao seu mensageiro. Primeiro ponto, porque desde o primeiro capítulo até o último, nos leva a refletir a respeito da soberania de Deus
em nossas vidas e na vida das nações. Segundo, porque o livro nos leva a uma avaliação contínua sobre o nosso relacionamento com Deus. Isso é importante que nos mostra aqui, nessa lição que vamos estudar. Primeiro ponto importante é que nós possamos levar, que possamos entender, que refletir a respeito da soberania de Deus em nossas vidas. Segundo, porque o livro nos leva a uma avaliação contínua sobre o nosso relacionamento com Deus, nos mostra uma relação com Deus, nos mostra um contato com Deus, nos mostra a soberania do Senhor e a importância de nós andarmos segundo a sua palavra. E este livro, irmãos, de Ezequiel, ele tem algo muito importante. Ele tem um paralelo, uma correlação com o livro do Apocalipse. Nesse sentido, mostra o nível, né, da sua compreensibilidade, mas também mostra a importância de nós poder entendermos e buscarmos a palavra do Senhor. Sobre o primeiro ponto, sobre o livro de Ezequiel. O livro de Ezequiel antecipa a tradição apolítica das Escrituras e pode ser dividido em 3 partes. Então, ele é dividido em 3 partes. A primeira parte está no capítulo 1 e 24. A segunda parte, de 25 ao 32. E a terceira parte, do 33 ao 48. Então, esse é a importância de nós entendermos a estrutura do livro de Ezequiel, a estrutura desse livro, que nos mostra a importância de nós entendermos o que Deus tem para a nossa vida. E é importante nós termos muito cuidado, porque a palavra do Senhor, ela é importante para a nossa caminhada. A primeira parte, ela fala acerca. A primeira parte, essas profecias foram entregues aos profetas do tempo e ocupa primeiro 24 capítulos do livro. Então é importante nós frisarmos isso. E os discursos são predominantes de ameaças, de juízos, de forma simbólica, como por exemplo a representação do cerco de Jericó com modelo de argila e uma panela de ferro. Então é importante mostrar esse primeiro ponto, essa primeira parte desta lição, né, do livro de Ezequiel, quando recebeu a visão da glória de Deus. O discurso dessa primeira parte do livro são predominantes de ameaças e juízos contra a prostituição, a idolatria do povo. Então Deus tinha sempre preocupação com essa questão da idolatria, porque o Senhor sempre dizia: eu sou o Senhor, eu sou o teu Deus. Não tira para vós imagens, esculturas ou ídolos, né? Então essa é a primeira parte do livro. E mostra também a mensagem, também uma série de advertências aos falsos profetas, aos reis de Judá e aos sacerdotes, advertindo-os sobre a questão dos falsos profetas, dos falsos sacerdotes, e também mostrando a eles a importância de eles estarem voltados a Deus e ter uma vida com Deus. A segunda parte mostra algo também muito importante para o povo de Deus. A segunda parte, das 13 datas ao mês de dia em que oráculos divinos foram entregues aos profetas, 7 estão na segunda parte do livro, conforme mostra a tabela anterior. Então nós vemos aí que na segunda parte, depois do procedimento do juízo contra Judá e Israel, os oráculos divinos são direcionados contra as nações vizinhas: Amon, Moabe, Edom, Filístia, Tiro, Sidom e Egito. Isto revela que Javé não é somente Deus de Israel, mas também de todas as nações, o soberano em todo o universo. Então, nosso Deus mostra a preocupação não só com o povo, mas também com a nação que está ao redor. Então, mostra aí essa divisão. Isto revela que Javé não é somente o povo, mas também preocupado com o povo, mas também com as nações. A terceira parte começa com a notícia da queda de Jerusalém. Os oráculos do capítulo 33 ao 39 falam ao retorno dos judeus de todas as partes do mundo, a terra de seus antepassados, incluindo a visão do vale de ossos secos. São profecia sobre a restauração nacional que se cumpre em Israel na atualidade e sobre a regeneração espiritual de toda a casa de Israel. Então aí mostra a importância, né, da queda, né, a terceira parte de Jerusalém. Mostra também a restauração, né? Os irmãos sabem aí que quando foi restaurado aí Israel, e é importante também frisar que falam
das invasões e derrotas de Gog e seu bando à Terra Santa. O livro de Ezequiel termina com a visão do novo tempo, da nova redenção para Israel e de toda a humanidade, como a resposta às primeiras visões. Então, Deus ali está falando com Ezequiel, mostrando a ele a importância de o povo estar na sua presença, de o povo estar adorando ao Senhor, de não deixar de sair daquilo que o Senhor tem dado ao seu povo. Muito cuidado. Então, são aí as 3 divisões da estrutura aí deste livro, que mostra a importância da vida do cristão, que mostra a importância de cada um de nós. Como Ezequiel foi chamado para ser atalaia de Israel, em Cristo, fomos chamados para ser atalaia nesses últimos dias, anunciando a mensagem de arrependimento e de salvação. Está aí, então, essa estrutura de divisão, essa parte do livro de Ezequiel, que é muito importante para a nossa vida, que é muito importante para que nós possamos entender a palavra de Deus. Sobre o profeta. Há poucas informações sobre a vida do profeta. Mas nós entendemos que a sua identidade, o seu nome hebraico, significa fortaleza de Deus, e não aparece nos relatos dos reis e das crônicas. Pouco se sabe a respeito dele, e o que lemos no livro que leva o seu nome são alguns detalhes de sua vida pessoal. E esses fatos aparecem para ilustrar a situação exílica de seus compatriotas e babilônicos. Então mostra a importância, irmãos, que ele viveu entre o exilado da Babilônia, iniciou o seu ministério ali no cativeiro, quando completou 30 anos de idade, no 30º ano. Não se sabe a data exata do fim do seu ministério, mas sim com base nos livros, sabemos que seu ofício durou 22 anos. Então, está aí um pouco do relato da identidade deste homem, que esteve à vontade, que esteve ao serviço do Senhor, para levar a palavra do Senhor, para levar as pessoas e para mostrar o que Deus tem para a vida. Quando nós lemos o título, Atalaia, ele é escolhido por Deus para ser vigilante. Mais para frente nós vamos entrar nesse assunto, para também estar colocando o povo à direção de Deus, como um profeta do Senhor, como um profeta de Deus, que Deus tem levantado esses homens que nos antecederam. A procedência. Ezequiel era de Jerusalém e pertencia a uma família sacerdotal, filho de Buzi. Você vai ver em Ezequiel 1:3. Ele foi levado para a Babilônia na primeira levada de deportados, em 597 anos antes de Cristo, quando o rei Nabucodonosor depôs Joaquim do trono de Jerusalém, e levando-o para a Babilônia, e pondo Zedequias, o seu irmão, em seu lugar. Daniel estava também ali entre eles, enquanto Ezequiel vivia entre os exilados, exercia o seu ministério profético entre o povo. Daniel servia na corte de Nabucodonosor, e Jeremias profetizava em Judá para o povo de Jerusalém. Está aí, então, a procedência de Ezequiel, os seus contemporâneos, que junto com eles ali estavam fazendo o que Deus tinha lhe ordenado, o que Deus tinha dado. E nós podemos ver, irmãos, que o profeta do Antigo Testamento era um homem que, além de transmitir a mensagem de Deus, tinha outras atribuições da ordem nacional, ou seja, eles tinham uma ordem, irmãos, de unção dos reis, e era os profetas que tinham a incumbência de derramar o azeite sobre a cabeça e ungir aquelas pessoas que eram governantes. Então é importante nós frisarmos isso, a importância de que esses homens, como profetas, como atalaias, tinham a missão de conduzir o povo a Deus e também de se ungir reis, ungir sacerdotes e assim os governantes daquela época. Então é importante frisar a importância desses homens, a importância de estar diante da palavra de Deus, de estar diante do que Deus tem dado a cada um de nós. Por isso que nós temos que ter muito cuidado e saber aquilo que nós somos chamados, aquilo que o Senhor nos chamou. Então é muito importante o que Deus tem feito na vida desse homem, Ezequiel, que o Senhor tem levantado como um atalaia. Sobre o atalaia, é uma palavra feminina, da origem árabe. Lugar alto. A função do atalaia é descrita em 2 Samuel 18:24, e é melhor ilustrada pela parábola de um militar posto como um sentinela. Essas atividades são empregadas no Antigo Testamento
ao ponto de maneira metáfora, por causa da responsabilidade da sentinela militar e do profeta de avistar o perigo, ou de ver o perigo. Então, a importância do atalaia é de estar atento. A importância do atalaia é de estar sobre aquilo que Deus tem dado, que Deus tem colocado. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, o atalaia são vigias colocados sobre o muro ou sobre torre da cidade. Você vai ver em 2 Reis, capítulo 9, versículo 17. Os atalaias deviam se reportar ao rei sobre qualquer suspeita de perigo. Você vai ver também em 2 Reis 9, 20. Os atalaias são profetas que anunciam as boas novas, que elevam a mensagem do Senhor, que anunciam a mensagem de Deus. Então, esse é o ponto, irmãos, de um atalaia. Aquele que está sob o cuidado de Deus, aquele que está sobre o que Deus deu para você. E quando nós lemos e vimos no início da lição, e sucedeu ao fim de 7 dias, veio a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás as palavras e avisarás da minha parte. Ou seja, ele é uma pessoa usada por Deus, um porta-voz da palavra do Senhor, que vai estar anunciando ao povo aquilo que Deus tem dado. Nada mais do que Deus tem falado. Nada aumentar daquilo que... Não, falar somente aquilo que Deus deu a ele. Então, o atalaia pode ser considerado, pode ser simbolizado um profeta, né, que leva a palavra de Deus, que traz a palavra do Senhor, que leva a mensagem de Deus às pessoas que estão precisando ouvir e também precisando de conselhos e sair da forma errada que está para praticar a verdade que Deus tem dado. Então, os fins dos 7 dias, no versículo 16, o profeta se refere à primeira visão, do qual inaugura o seu ministério profético, que ocupa todo o capítulo, a visão da glória de Deus. Há uma mudança brusca de gêneros literários, Apocalipse, nesta visão da carruagem, para o estilo típico do profeta. Veio a palavra do Senhor, ao introduzir o seu chamado para ser atalaia. Ao fim dos 7 dias, deve ser o tempo que ele esperou para recuperar das forças e depois do impacto da visão da glória de Deus. Então, ele teve um contato com Deus. Deus falou com ele nesses dias. E ele também teve a preocupação, irmãos, de levar a mensagem da forma correta, da forma importante que Deus tinha para a vida do povo de Deus. Então, é muito importante nós frisarmos isso. E nós temos muito cuidado, porque a vida do atalaia tem que ser uma vida de santidade, de vida com Deus, de soberania e de íntima comunhão com o Senhor para levar a mensagem de Deus. A expressão filho do homem, Deus não se dirige ao profeta pelo seu nome, mas como filho do homem. É interessante a gente falar sobre isso em hebraico. Adão aparece 93 vezes ao longo do livro e 6 vezes só no capítulo 3. Nenhum outro profeta recebe esse título. Isso faz lembrar a natureza humana, fragilizada, pecadora, ao passo que Deus é o Senhor da glória. Somente o Senhor Jesus usava esse título, se referindo a si mesmo nos 4 evangelhos. A partir de Mateus 8:20, o título vem acompanhado de artigo, pois Jesus é o Filho de Deus e ao mesmo tempo o Filho do homem. Romanos capítulo 1 e versículo 1. Adão é o cabeça da humanidade pecadora e Jesus é o cabeça da humanidade redimida. Todos os que creem em Jesus Cristo recebem a vida eterna. Esse é o ponto importante de nós entender a chamada que Deus chama ele Filho do homem. A questão muito importante que se mostra é a questão humana, né, da natureza humana, da fragilidade pecadora, que ao passo que Deus é o Senhor da glória, é o Senhor da nossa vida, e usava no sentido referido a si mesmo, né, que Jesus referia a ele como nosso Senhor. Adão é o cabeça da humanidade pecadora, e Jesus é o cabeça da humanidade redimida. Então está aí essa importância, né, para a nossa vida, para nós entendermos o que Deus tem, para que possamos receber a vida eterna. Em Romanos,
capítulo 15 e versículo 21, nos deixa bem essa importância. 15 e 21 de Romanos diz assim: antes, como está escrito, aquele a quem não foi anunciado verá, os que ouviram o entenderão. Então, nós temos esse versículo que nos mostra que a importância, irmãos, que Romanos capítulo 12, versículo 21, mostra-nos a importância de que nós precisamos da palavra de Deus em nossa vida. Mostra-nos a importância do que Deus tem para a nossa vida, para a nossa aplicação, para a nossa vida com Cristo. Então, é muito importante que nós possamos ter uma vida com Cristo, uma vida de redimissão. Então, o capítulo de Romanos 5, pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. E o capítulo 5, 21 diz: para que se assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, a vida eterna, através de Cristo, através da morte do Senhor para a nossa vida. O atalaia sobre a casa de Israel. Deus sabia de antemão que os filhos de Israel, no exílio, continuassem na sua rebelião. Então Deus agora leva ali, permite que Ezequiel também pode estar ali ajudando este povo, possa estar ali junto com eles. E Ezequiel foi constituído por Deus, atalaia, para profetizar aos filhos de Israel. Ele não esperava o resultado de sua pregação. Ezequiel 13, 3 e 11 vai falar sobre isso. Seu propósito era advertir aos filhos de Israel, pois hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Deus sempre vai levantar alguém para nos falar a sua palavra. Deus sempre vai advertir o seu povo. Deus sempre vai levar uma mensagem, seja ela de advertimento, seja ela de salvação, seja ela qual for o projeto que ele tem para a nossa vida. Mas ele sempre vai levantar um. E Deus levantou Ezequiel como um atalaia, para levar a mensagem ao povo de Israel, para que assim Ezequiel fosse constituído por Deus, atalaia, para profetizar aos filhos de Israel. E ele não esperava esse resultado de sua pregação. O seu propósito era divertir o povo de Israel. E era importante a presença desse profeta para mostrar o caminho. Então, atalaia significa lugar alto. É uma função com o propósito de avisar a respeito do perigo. O profeta Ezequiel era o atalaia de Deus, que estava ali, pronto a ajudar o povo, pronto a pôr o povo no caminho que Deus tinha para a vida deles. Então, é muito importante, sobre esta importância, é muito importante nós como homens, pessoas de Deus, mulheres de Deus, que têm esse compromisso de estar levando, de estar anunciando a palavra de Deus. Então, é muito importante, essa importância. Quando o apóstolo Paulo, ele fala ali, em 1 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 6, ai de mim, ele diz, ai de mim, se não anunciar o evangelho. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, é a nossa responsabilidade. Está sobre a responsabilidade daqueles que foi chamado por Deus. Não é diferente com Ezequiel. A responsabilidade do profeta como atalaia sobre Israel se assemelha à nossa como cristão, na qualidade de mensageiros das boas novas de Cristo. Seu discurso alcança justos e injustos. Então é importante nós sabermos sobre a responsabilidade. Nós sabemos essa responsabilidade importante que nós temos de pregar o evangelho, de anunciar as boas novas, de mostrar aquilo que Deus tem dado e também corrigir, que essa era o ponto que Deus estava levantando Ezequiel. Quando nós olhamos para Romanos, no capítulo 1 e no versículo 16, Paulo nos deixa algo muito importante. Paulo nos fala algo muito importante. Ele diz, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro dos judeus e também dos gregos. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo vive pela fé, através da sua palavra. Quando nós ouvimos a palavra do Senhor, quando nós ouvimos o que Deus tem para a nossa vida,
Porque a fé vem pelo ouvir a sua palavra. Então a responsabilidade de nós termos fé, de acreditarmos que pessoas possam ser tocadas pela palavra de Deus, tocadas pelo poder de Deus na vida, é a responsabilidade de nós cristãos. No versículo 18 do texto de Ezequiel 3:16 até o 18, ele diz: quando eu disser ao ímpio, certamente morrerá, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Se nós não cumprimos, irmãos, o que Deus tem nos ordenado, se nós não cumprimos a nossa missão, a nossa responsabilidade de levar as boas novas, de anunciar a Cristo, aquilo que o Senhor tem nos dado. E me chama a atenção em Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10, e no versículo de número 15. Como pregarão se não forem enviados? Como estão escritos, conformosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam boas novas. A ataraia é o que anuncia coisas boas, boas coisas, coisas novas, ou até mesmo a correção e a transformação da vida das pessoas que querem ter uma vida com Cristo, que querem ter uma vida de obediência com Deus. Isto é importante, nós fizermos a responsabilidade. São duas as responsabilidades principais do cristão: anunciar o evangelho ao pecador e se cuidar para permanecer em Cristo até o fim. E se cuidar para permanecer até o fim. Se o ataraia não avisar o ímpio sobre o seu mau caminho e o perigo em que ele encontra, certamente o ímpio vai perecer e o mensageiro será cobrado diante de Deus. Deus vai requerer de nós, irmãos, se nós não fazemos aquilo que Ele nos dá, que é aquilo que Ele nos envia. Então, o Senhor vai nos cobrar, mas se nós fizermos o que o Senhor nos deu, Deus, Ele vai deixar algo muito importante para nós. Olha que interessante, no versículo 19. Mas se avisares o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Ou seja, a responsabilidade de nós como os ataraia de Cristo, de nós como os homens de Deus, de anunciar o evangelho de Cristo, como esse exemplo de Ezequiel, anunciando ao povo de Israel a importância deles estarem na presença do Senhor, deles buscarem a vida com Deus e deles terem uma vida diante de Deus, dependendo de Deus, na graça do Senhor e podendo alcançar o que Deus tem para a vida deles. Também é dever do justo perseverar até o fim, porque se ele ceder à sua justiça, não será levado em conta. Olha só o que diz no versículo de número 20, né? De Ezequiel 3. Semelhantemente, quando o justo se desviar da justiça e fizer maldade, e se puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não o avisando tu, no seu pecado morrerá, e a sua justiça que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão o requerei. Então, é caso uma obrigação nossa, como representante de Cristo, e a responsabilidade de ajudarmos as pessoas, tanto elas crentes ou não, tanto elas cristãs ou não, tanto o ímpio como o justo, porque essa é a função daqueles que são chamados por Deus como ataraia, né? Para que a sua justiça não seja levada em conta, né? Conforme ensina o Novo Testamento, conforme mostra, para nós podermos sim ter a incumbência de que Cristo nos deu, de levar a mensagem do Senhor às pessoas, de mostrar a elas a importância de que elas tenham e possam ter em Cristo a sua vida com o Senhor. E é muito importante, irmãos, nós temos em Cristo e buscarmos ao Senhor, para podermos ajudarmos as pessoas que necessitam e precisam da graça do Senhor. Quando nós olhamos para 2 Pedro, capítulo 2, 2
2 Pedro, capítulo 2, versículo 20 e 22, diz assim. 2 Pedro 20 e 22. Porquanto, se depois de terem escapado da corrupção do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, foram outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes os últimos estados pior do que o primeiro, porque melhor lhe fora não conhecer o caminho da justiça do que conhecendo e desviar-se do santo mandamento de que foram dados. Por isso que nós temos que mostrar a justiça de Deus, mostrar a graça do Senhor e permanecermos firmes no caminho do Senhor. Ajudarmos as pessoas a não se desviarem do caminho que Deus tem nos colocado, né? Porque é muito importante a nossa vida com Deus, o nosso procedimento com o Senhor, a nossa forma de nós permanecermos firmes. Teremos prova? Sim. Teremos luta? Sim. Teremos dificuldade? Sim. Mas devemos ficar firmes. E a função do Atalaia é levar essa mensagem de fé, de coragem, de força, para que as pessoas possam não só estar com Cristo, mas perseverar até o fim. E Daniel fala, né? Tu, porém, vai até o fim, né? Ou seja, o fim não é o meio nem o começo, o fim está lá no fim, é o final. Então, como diz o apóstolo Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então, esse é o ponto principal de Atalaia, está ajudando, firmando, alicerçando essas pessoas para que possam ter uma vida com Cristo. Esta é a nossa responsabilidade, irmãos, de mostrar. Às vezes, não vou pregar não, porque aquela pessoa está de coração duro, eu não vou mandar aquela mensagem não, porque aquela pessoa ela se mostrou endurecido. Mas o nosso papel é anunciar o Atalaia, mostrar a palavra do nosso Deus e ajudar essas pessoas para que possam ter uma vida com Cristo e possam ter firmeza, possam permanecer firmes, né? Firmes na palavra do Senhor. Mateus, capítulo 24, versículo 13, diz assim. Mateus, capítulo 24, versículo 13. Mateus, capítulo 24, versículo 13, diz assim. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluia. Mas aquele que for até o final será salvo. O versículo 11, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Ao 13. Então, 24, 11, 12, 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, o Atalaia tem a responsabilidade de advertir o povo de falsos profetas, de falsa enganação. Mas o importante é que permanecer firme, permanecer na presença do Senhor, perseverar até o final e será salvo. Esta é a mensagem que o Atalaia deve estar levando àquelas pessoas que estão talvez desacuiçoadas, desanimadas, despercebidas, até mesmo querendo parar, até mesmo querendo desistir daquilo que tem dado. A responsabilidade do ímpio. No versículo 19 de Ezequiel 3, nós vamos ver que, mas se avisares o ímpio e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho, ele morrerá da sua maldade. Então, nós temos que ver a responsabilidade do ímpio, dele ouvir e dele guardar. Não somos nós que convencemos as pessoas. Não somos nós que salvamos as pessoas. Quem convence do pecado e do juízo é o Espírito Santo. É ele que tem essa missão de convencer o pecador. Se ele abre o coração, se ele dá a abertura, e se ele deixa que a palavra entre no coração dele, ele vai ter uma transformação no corpo, na alma e no espírito. Quando nós anunciamos o evangelho ao pecador e rejeita a salvação em Cristo, tal rejeição vai testificar contra ele mesmo naquele dia.
Deus disse a Ezequiel: quem ouça, ouça. E quem deixa de ouvir, deixa. Então, Deus não força ninguém. Deus mostra um ponto muito importante, que a palavra tem que ser falada, ensinada, mostrada. Mas cabe a cada um abrir o coração e deixar que a palavra entre e ele mesmo ter um desejo no seu coração de reconhecer o seu ponto pecaminoso, a sua vida, e também ouvir aquilo que Deus tem dado de conselho. Então, é muito importante, que muitos vão rejeitar, muitos vão acreditar, outros não. Mas o importante é que nós temos que falar o que Deus tem nos dado. Em Atos, no capítulo 18, e no versículo 6, tem algo muito importante, que diz assim: mas resistindo e blasfemando eles, sucediu as vestes e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo desde agora, parto para os gentios. Paulo, em Coríntios, está mostrando e pregando o evangelho. Ele está pregando a palavra do Senhor. Ele está mostrando a importância. E ali, muitos deles resistindo e blasfemando, contra aquilo que ele estava falando. Mas ele estava pregando. E aqui Ezequiel está mostrando: quem ouvir, ouça. E quem deixar de ouvir, deixe. Então Deus não força ninguém, irmãos. E é muito importante nós entendermos que Deus nunca forçou e nunca vai forçar ninguém. Cada um possa entender conforme aquilo que Deus tem para a tua vida. No versículo 27 do capítulo 3 de Ezequiel, fala: mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca. Ele dirás: assim o Senhor. E quem ouvir, ouça. E quem deixar de ouvir, deixe. Porque por casa rebelde são eles. Às vezes a pessoa está na rebeldia e não está ouvindo o que Deus tem para a vida dele. E não está ouvindo o que o Senhor tem para a vida dele. Então é importante nós falarmos, mesmo que alguém não ouça, mesmo que alguém endureça o coração, mesmo que alguém tenha algo que está impedindo, que ele não queira. Mas a função do atalaia é levar a mensagem do Senhor. A função do atalaia é levar o que Deus tem para a vida do povo de Deus e mostrar o caminho da verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então não tem outro meio, não tem outra forma, não tem outra direção. A forma certa é que o atalaia, o profeta, usado por Deus para direcionar o povo a ter uma comunhão, a ter uma integridade, a ter uma vida com Deus. A extensão da nossa responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade de levar o evangelho, de mostrar às pessoas a importância desse evangelho, a importância de que Cristo tem. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15 e versículo 25. Paulo diz assim: porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de vossos pés. É 1 Coríntios 12, irmãos, 12 e 25. 1 Coríntios 12 e 25. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual, cuidando uns dos outros. Essa é a importância, a nossa preocupação, porque nós somos o corpo de Cristo. Nós somos algo muito importante para a nossa vida. Isso é importante para nós. A nossa vida com Cristo, a nossa comunhão com Cristo, a nossa intensidade com Cristo. E Paulo aqui em 1 Coríntios 12, 25, ele está dizendo muito bem claro: para que não haja divisão no corpo, mas antes temos os mesmos igual cuidados uns com o outro. A nossa responsabilidade de cuidarmos um do outro, de podermos ter, irmãos, essa responsabilidade. Quando o justo se desvia, precisa igualmente ser alertado. Esse mesmo princípio na fé cristã significa que temos responsabilidade diante de Deus por aquele irmão e aquela irmã que estão esfriando na fé, ou que se afastaram dos cultos, principalmente da época do isolamento social. Isso pode levá-los a um completo desvio e é dever nós cuidar um dos outros na igreja. Nós lemos 1 Coríntios 12, 25. A nossa preocupação não é somente com o pecador ignorante,
mas também com as ovelhas que se desgarraram do rebanho. Nós precisamos ter preocupação. Lucas, capítulo 15, versículo 4 ao 6, fala da importância de nós nos preocuparmos, irmãos, com as ovelhas que estão desgarradas, com as ovelhas que precisam da graça de Deus. Nós precisamos ter essa visão, de ter essa missão como atalaia de Deus. A responsabilidade do profeta como atalaia sobre Israel assemelha a nós como nós cristãos, na qualidade de mensageiros de boas novas. A importância de nós podermos ter na palavra de Cristo. O nosso compromisso diante de Deus é pregar o Evangelho e não converter as pessoas, pois quem converte é o Espírito Santo. O Senhor mandou nós pregar a palavra, como Deus falou ao profeta: quem quer ouça, quem deixa de ouvir. Continue anunciando a mensagem. E o que devemos fazer com oração, guiados pelo Espírito Santo? Que nós possamos pregar a palavra do Senhor, anunciar a palavra do Senhor, como atalaias, como homens de Deus. Atalaia, irmãos, são pessoas que estão à disposição de Deus, no lugar alto, para levar a mensagem do Senhor. Então, a função como propósito é avisar a respeito do perigo. O profeta Ezequiel era o atalaia de Deus. Como o profeta Ezequiel, nós também somos atalaia de Deus, para levar a mensagem aos que estão desarraigados, distanciados, longe do Evangelho. Então é importante, não podemos forçar, não é por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Que Deus abençoe, que esta lição possa ser proveitosa para a nossa vida. A justiça divina, preparando o povo de Deus para os últimos dias, no livro de Ezequiel. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, que aula maravilhosa, que assunto tão importante para a nossa vida. Este grande profeta de Deus, este atalaia do Senhor, nos inspira a sermos cada vez melhores e mais empenhados na presença e na obra de Deus. Meus irmãos, nós estamos caminhando para o final da nossa aula, depois dessa aula tão maravilhosa. E antes de encerrar, de fazermos uma oração, eu tenho um convite muito especial. Você que está nos acompanhando, irmão, irmã, que ainda não conhece nenhuma de nossas igrejas, eu quero fazer um convite especial para você, para estar conosco em uma das nossas igrejas, seja aqui na nossa sede, no Bairro Alto, ou em uma das nossas congregações, nos bairros. Venha fazer uma visita pessoalmente. Nós temos cultos nas congregações praticamente todas as quartas, às sextas-feiras, aos domingos pela manhã, na Escola Bíblica Dominical, e no domingo à noite, nos nossos grandes cultos da família, cultos públicos evangelísticos. Então venha, vai ser uma grande alegria te receber e Deus com certeza fará grandes coisas na sua vida. E nós também, que somos alunos, amantes da Escola Bíblica Dominical, também podemos contribuir. Mesmo nesta aula online, nós podemos contribuir. Os irmãos estão vendo aí os números das contas da nossa igreja, também a nossa chave Pix. E ali você pode enviar sua oferta, os seus dízimos e apresentar ao Senhor esta oferta tão agradável. E além de ser abençoado por Deus, também abençoar a sua obra, a obra missionária e ser um instrumento do Senhor, abençoador da sua obra. Eu tenho certeza que Deus irá recompensá-lo por tudo quanto fizer. Meus queridos, nesta oração final nós agradeceremos a Deus por esta aula tão importante e nos preparamos para que no próximo domingo nós voltemos aqui para a Escola Bíblica Dominical e estudaremos a lição de número 2, que tem o título bem sugestivo e curioso: Vem o Fim. Então, se você quer entender o que é este fim usado aqui nesta lição, que fala a respeito das palavras do profeta Ezequiel, não perca no próximo domingo, às 8h30 da manhã, a nossa Escola Bíblica Dominical. Amém? Feche os seus olhos, vamos juntos agradecer a Deus, que você tenha um domingo abençoado, um domingo de bênção, e nós nos vemos daqui uma semana na Escola Bíblica Dominical. Oramos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, Jesus, por estarmos aqui, reunidos na Tua presença, agradecidos por esta aula, pela ministração da Tua Santa Palavra,
por ter falado aos nossos corações. Nós te agradecemos. Sê conosco, Jesus, todos os dias, nos guardando, nos livrando, Senhor, nos fortalecendo, nos dando a sabedoria, Senhor, para aplicar em nossas vidas tudo o que aprendemos neste dia. Continua conosco, ó Deus. Não nos deixe, Senhor, pecar, errar, que nós tenhamos constância e firmeza para te servir, para cumprir o nosso chamado. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe grandemente. Até daqui uma semana na Escola Bíblica Dominical, que é a maior escola do mundo. Deus te abençoe.